Chegando na sua telinha, o Isso Cai em Concurso de número 8. Procure te organizar, meu querido. À medida que você está vendo isso na ordem, tenha isso também impresso. Eu adoro me organizar. Faço isso colorido, porque o colorido chama mais atenção. E isso depois você vai dar de herança para os teus filhos, afilhados. Porque a língua portuguesa, inculta e bela, ela vai passar de geração a geração. Se houver alguma pequena alteração, é muito ínfima, muito pequena, e essa grandiosidade ficará sempre presente no seu cérebro e no seu coração. Junte tudo isso no final de todas as videoaulas e a tua impressão colorida, coloque dentro de uma caixinha com um top vermelho bonito e dê de presente. Esse é o melhor presente que você pode dar para alguém que você ama, porque isso é um presente que vai gerar futuro, gera conhecimento, gera futuro, gera estabilidade. Assunto de hoje, isso cai em concurso, do vocábulo que? Meu Deus do céu! Se eu pudesse sair dessa tela, minha voz sair dessa tela e entrar no teu cérebro e dizer que eu estou te dando uma questão certeira. Poderá ser a de número 4, a de número 7, a de número 10 da sua prova, mas será. Com certeza você verá e você lembrará por que eu tive vontade nesse momento de sair da tela e entrar no teu cérebro, dizendo que o vocábulo que são 14 quês. Nós vamos ter um mapinha mostrando os 14 quês mais adiante. Mas de todos eles, é recordista mundial o vocábulo que como pronome relativo. Como é que eu reconheço o vocábulo que pronome relativo? Dizem as gramáticas, boas gramáticas, que devemos substituir o vocábulo que por o qual, a qual, os quais, as quais, e ele se tornará um pronome relativo. Eu digo melhor, faça pelos olhos. Sublinhe o vocábulo que na frase que te derem. Olha para o que vem antes. O vocábulo que sempre é uma palavra da língua portuguesa anafórico. Nunca será catafórico. Por favor, tenham na lembrança essas duas palavras que fazem parte dos enunciados. Quando te pedirem um vocábulo anafórico, é porque você tem que olhar para aquilo que vem antes. Se te disserem catafórico, é porque você tem que olhar para tudo que vem depois. Você não perde tempo. E essas palavras, quando não são conhecidas, não são decifráveis. Por isso, anafórico é o que vem antes, catafórico é o que vem depois. E o pronome relativo é sempre anafórico. E quando antes dele aparecer um substantivo, um exemplo, o momento que passamos, eu olhei para o que? Para ele ser pronome relativo, eu tenho que olhar para o que vem antes. Olhei o que vem antes, aparece a palavra momento. E a palavra momento é um substantivo. Pode marcar X. Este que nesse exemplo é pronome relativo. Tudo que passamos irá para a história. Tudo que. Peguei este que, estão me dizendo que ele é pronome relativo. Para ser pronome relativo, você tem que olhar para trás. Para trás é anafórico. Tudo não é substantivo. Mas olha a segunda setinha, é um pronome, tudo, é um pronome indefinido. Mas tem que ser indefinido, está lá escrito, um pronome qualquer. Ele que, todos que, aquele que, qualquer pronome, seja possessivo, indefinido, do caso reto, enfim, um pronome antes do vocábulo que. Pode marcar X. Este que é chamado de pronome relativo. Não, Bia, mas antes do vocábulo que, e tu mandaste eu olhar para trás sempre, que vem antes, anafórico, não tinha substantivo, não tinha pronome. Então eu te pergunto, o que aparecia? Dizia, o que estamos passando irá para a história. O que? Tinha um O na frente do que. Daí você lembra da terceira setinha. O, a, os, as. Este que é um pronome relativo. Porque na realidade, minha gente, esse o, a, os, as na frente do que equivale àquele, àquela e aquilo.
Vou te mostrar. Aquilo que estamos passando. Se tivesse aquilo, entraria na setinha 2, um pronome qualquer. Não, mas eles mandaram substituir o aquilo por o que estamos passando. Este o é um pronome demonstrativo, porque o, a, os, as na frente de um que equivale a um pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo. E faz com que o que seja pronome relativo. Vou aproveitar e te dar uma outra dica de prova. Se lá na prova a frase está assim: o que estamos passando irá para a história, e o risco estiver abaixo do vocábulo que, você marque X que ele é um pronome relativo, porque tinha esse o. Se o risco estiver abaixo do vocábulo o, somente abaixo do vocábulo o, não marque pronome relativo, porque pronome relativo é o que? Marque X onde diga pronome demonstrativo, porque este o equivale àquilo que estamos passando. Agora, se o risco estiver abaixo do o e do que, o risco envolve os dois, não marque pronome. Marque a alternativa que diga pronomes no plural, porque ambos são pronomes. O o é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. Gente querida, e isso é outra questão de prova, que eu vou falar lá no Isso Cai em Concurso, quando envolver classes de palavras. Mas o português é uma costura, queridos. Aprendam a ouvir esses enxertos que a gente vai fazendo. Estudar português é como fazer um bordado, bordar uma colcha. E para que ela fique bonita, todos os pontos têm que estar alinhados, nas cores bonitas e combinadas. Por isso aqui a gente combina preto com amarelo, que são as cores bonitas do conhecimento, vermelho com branco, para chamar a atenção. Nada melhor que estudar por mapas. Resumindo, o vocábulo que será pronome relativo quando anaforicamente apresentar um substantivo, um pronome qualquer ou um o, a, os, as. Mas na mesma questão que era de Romanos, ou verdadeiro e falso, eles afirmavam que o momento que passamos, eles diziam que este que era pronome relativo e eu disse que era porque o momento é substantivo. Mas no Romano 2, eles afirmavam que ele introduzia uma oração subordinativa. Não foi isso que a Bia me deu no mapa. Ela diz que uma oração nunca é subordinativa. Uma oração é sempre subordinada. Subordinada, nada subordinada. Estou repetindo para você prestar atenção, porque as bancas utilizam isso para te enganar. Então, no momento que estamos passando, afirmarem que o que é um pronome relativo é verdade, afirmar que introduz uma oração subordinativa é falso, introduz uma oração subordinada adjetiva, perfeito. É sempre subordinada e sempre adjetiva, porque é com pronome relativo que a oração inicia. Ah, mas eles diziam que a oração era subordinada adverbial. Tá mentindo. Por isso eu te dei o mapa. Se a oração é subordinada porque começou com pronome relativo, é sempre adjetiva e nunca adverbial, nem substantiva e nem reduzida. É oração subordinada adjetiva. Eu estou batendo em cima disso porque tem pessoas que estudam distraidamente. E quem sabe eu gritando e repetindo, você vai me dar atenção, que aí é a chaga da questão. E chaga faz sangrar. E até cicatrizar é mais difícil. Então, se o que é pronome relativo, e você já sabe como localizar, a oração é sempre subordinada e sempre adjetiva. E por ser adjetiva, ela se divide em duas: explicativa e restritiva. Queridos, aqui eu poderia usar bem um mecanismo teórico, técnico e complicar mais. Eu não quero fazer isso. Então eu vou te dar dicas. E essas dicas são certeiras. E são elas que te conduzem a marcar o X. No momento que alguém te afirmar que a oração sublinhada é subordinada, adjetiva, você tem que conferir se começa com pronome relativo.
Daí ela é subordinada adjetiva. Mas para dizer se ela é explicativa, tem algum segredo. E o primeiro segredo é esse. Você olha se na frente do pronome relativo tem uma vírgula. Pode ser um travessão ou abertura de parênteses. Quando eu te digo que o Sol, que é astro-rei, se recolheu. Recolheu-se. O Sol, vírgula, que é astro-rei. Eu já sei que este que é pronome relativo porque antes dele vem Sol e Sol é substantivo. Se este que é pronome relativo, eu tenho certeza que a oração é subordinada e adjetiva. E o fato de ter uma vírgula na frente deste que, eu também tenho certeza que a oração é subordinada, adjetiva, explicativa. Elas possuem um caráter semântico. É isso que falou? Semântica de significado? Então, o caráter semântico de uma oração subordinada, adjetiva e explicativa é generalizador. Isso é, está explicando uma coisa óbvia. Eu sei que o Sol é um astro-rei, então ele é generalizador, essa oração, porque está generalizando. É um plus, é um elástico que eu puxo para dar mais elegância a uma coisa que eu já sei que é certa. Ela também assemelha-se a um aposto. Cuidado, num isso cai em concurso anterior, eu já falei em aposto. E eu já te disse que um aposto é um enxerto. Mas esse enxerto não pode ter verbo. Se eu te dissesse o Sol, vírgula, astro-rei, eu teria um aposto explicativo. Mas eu disse o Sol, que é um astro-rei. Agora é uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. E a banca me disse que ele é um aposto. Lembra lá, assemelha-se a um aposto. Assemelhar não é. Mas me disseram que ele tem função de aposto. É mesmo. Ele funciona como um aposto, mas ele não é um aposto. Entenda isso, função e é. Tipo, nós temos sempre numa hierarquia social o diretor e o vice-diretor, o governador e o vice-governador, o presidente e o vice-presidente. Então, por que eu te dei essa comparação? Porque se eu te disser que ele é o governador, então aquilo que eu estou te dizendo ele é. Então, ele foi eleito, por isso aposto é um enxerto sem verbo. Mas eu disse que ele tem função de aposto. Ora, quando o governador se retira do seu posto, ele deixa o seu vice no lugar, o representando. Ele viajou, alguém tem que ficar para receber o que pode acontecer, porque a vida é imprevisível. Esse vice-governador que ficou no lugar do governador não é o governador. Então, não é o aposto, porque ele entrou com o que é, o Sol que é um astro. Então, se ele ficou no lugar do aposto, mas equivale a explicação, ele vai ter todo o poder que tem, ele tem função de aposto. Grava na tua mente a palavra função, é e função, por gentileza. Eles podem ser retirados sem problemas semânticos de significado. Por isso ele é generalizador. Eu poderia te dizer o Sol, que é um astro, aquece. Mas eu poderia dizer o Sol aquece. Não preciso dizer que é um astro. Então, no momento que eu retiro, eu não prejudico a semântica, o sentido do texto. Pronto, eles me deram o Sol, que é um astro, aquece a terra. Estão me dizendo que neste exemplo, Romano 1, o vocábulo que é pronome relativo. Já sei que é porque você tem o Sol antes dele, que é um substantivo. Estão me dizendo que ele introduziu uma oração subordinada adjetiva. É subordinada, tá certo? E é sempre adjetiva. Romano 3, eles estão me dizendo que esta oração semanticamente tem caráter generalizador. Tem porque tem uma vírgula antes. Ah, me diziam que era uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Perfeito, porque tem uma vírgula antes. E se é adjetiva e explicativa também tem caráter semântico generalizador. Me diziam que ele era um aposto. Aí eu lembro bem que a Bia me disse governador e vice-governador, não é a mesma coisa. Então eu olhei que é um astro, não pode ser aposto porque tem verbo e ainda tem pronome relativo.
Mas no romano seguinte me diziam que ele tinha função de aposto. Ah, se me disser que tem função de aposto, está perfeito. Me dizia que para fins de coerência eu poderia retirar que é um astro e ficaria o Sol aquece a Terra sem prejuízo à coerência, ao sentido, à semântica do texto, e eu sei que sim, porque aposto é um termo acessório. Ah, mas isso não é aposto, mas ele equivale a um aposto. Ele tem função de aposto, por isso ele também pode ser retirado. Ele também vai equivaler a uma retirada sem prejuízo à semântica do texto. Vou aproveitar mais um detalhe, já que eu falei que português é uma costura, é costurar, é bordar uma colcha. Eu vou lá para a pontuação, vai ter um isso cai em concurso envolvendo vírgula, mas eu já vou alinhavar agora. Se eles te disserem ainda que aquelas vírgulas ali poderiam ser substituídas por travessões ou parênteses, toda a vida toda podem, pois eu posso retirar todo enxerto que pode ser removido da frase e não prejudica a semântica do texto. As vírgulas podem ser substituídas por travessões ou parênteses. E se fosse um aposto, Bia, o Sol, astro-rei, aquece a Terra, o aposto também podem as vírgulas serem substituídas por travessões ou por parênteses, assim como uma osai, oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos para a nossa direita da tela e vamos ver a palavra restritiva, uma vez que eu também tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ora, meus queridos alunos, a palavra restritiva já diz tudo, restringe. Mas como é que eu posso, a olho, reconhecer a diferença de uma explicativa para uma restritiva? Uma vez que chegar até a adjetiva eu sei, basta começar com o pronome relativo. Ora, para ser restritiva, eu tenho que começar com pronome relativo, com certeza. O homem que vi na esquina é meu tio. O menino que eu vi na rua é teu irmão. Ora, eu peguei o que? Olhei para trás, menino é um substantivo. O que é pronome relativo? Se ele é pronome relativo, a oração é subordinada e é adjetiva. Isso eu decorando eu sei, não preciso nem entender. Mas eu tenho que saber a diferença holística de uma explicativa e de uma restritiva. E daí eu vi que não tem pontuação na frente do pronome relativo. Se tivesse, eu cairia para a explicativa. O fato de não ter a vírgula, nem o travessão, nem o parênteses, me deu certeza de dizer, nasceu aí uma oração subordinada adjetiva porque começou com pronome relativo e restritiva pela ausência da pontuação. Ora, eles me disseram que o caráter semântico é generalizador. Não. Generalizador é para a explicativa, que pode ser retirada. Esse tem caráter semântico especificador. Porque se eu retirar, muda o sentido. Ora, o menino era teu irmão, mas o que era teu irmão é somente aquele que eu vi na esquina. Então ele restringiu. Ele tem caráter especificador. Ele não pode ser removido da oração. Removido, ele causa prejuízo, problemas semânticos à frase. Por isso você viu que, olhando uma meia dúzia de vezes para essa informação, você mata uma questão que envolva pronome relativo. Você envolve uma questão que peça osa, oração subordinada adjetiva. Você mata uma questão que peça osai, oração subordinada adjetiva explicativa. E você mata uma questão que peça oração subordinada adjetiva restritiva, osar. Por quê? O que eu tenho que saber? Reconhecer o pronome relativo. Eu tenho que saber se ele é pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. E que a osa, ela se divide em osai e osar. Para diferenciar a osai da osar, eu vejo a pontuação na frente do pronome relativo. Tem vírgula, travessão, parênteses, é osai. Não tem, é osar. Com isso, eu criei um texto para a gente analisar. Depois nós vamos ver as perguntas em Romanos. Nem sempre podemos escolher a música a que a vida toca, mas podemos escolher o jeito de dançar. Pois o poeta afirmou que em 2 palavras podemos resumir tudo que a vida nos ensina.
ela continua: pois a vida, que é dom de Deus, sempre vale a pena. Existem 4 ocorrências do vocábulo que no texto acima. Em que alternativa aquilo que se afirma a respeito desse vocábulo está correto? Romano número 1 está me dizendo que em 3 ocorrências o vocábulo que é um pronome relativo. Primeiro vou localizar os quês. O primeiro que eu enxergo ali está na linha 2 e tem um A na frente. Este que é pronome relativo. Na linha 4 tem outro que. Quando eu olhei para frente tinha afirmou. A Bia me disse que o que para ser pronome relativo tem que ter um substantivo, um pronome qualquer ou um ou, a, os, as. E ali tem um verbo. Nós vamos ter mais adiante um isso cai em concurso. Este que é uma conjunção integrante. Quando você tem um verbo antes do que e pode colocar isso, escreve isso para ter certeza na frente do que, ele é uma conjunção integrante. Afirmou isso, que em 2 palavras podemos resumir tudo. Então este que não é pronome relativo da linha 4. Então por enquanto eu tenho só um que, pronome relativo. Fui para a linha 5 e diz assim: tudo que a vida nos ensina, e na frente deste que tem um o. Já sei que ele é pronome relativo. Ela continua: pois a vida que é dom de Deus, na penúltima linha tem um que. E eu olhei para trás e tem vida. E vida é um substantivo, tudo ali no mapa que a Bia me deu. No momento que tem um substantivo na frente, já sei que este que é pronome relativo. Tinham 4 quês, mas 3 são pronomes relativos. Em 3 ocorrências, o vocábulo que é um pronome relativo, marque um certinho no Romano 1. Está me afirmando no Romano 2 que existem 2 ocorrências em que o vocábulo que possui um caráter semântico especificador. Eu memorizei ali o mapa da Bia. Ela me disse que caráter semântico especificador é quando eu tenho pronome relativo sem vírgula, porque introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ora, eu já sei que tem 3 ques pronomes relativos. Para que essa afirmativa esteja correta, 2 orações que tenha caráter especificador, tenho que ter 2 pronomes relativos sem vírgula e um com vírgula que não é. Vamos ver? Então eu olhei o primeiro que não tem vírgula, na linha 2. Esse está valendo. Eu olhei o segundo que não é pronome relativo, é conjunção integrante, esse está fora. Na linha seguinte, o que tem um o na frente, que é pronome relativo e não tem vírgula na frente. Está valendo, 2. E o último que da penúltima linha tem uma vírgula antes, mas não tem antes, está na linha anterior. Pois é, mas está antes, porque eu não começo linha com vírgula. Então eu vi que tinha uma vírgula na frente. Então o último que do texto não tem caráter especificador na oração, tem um caráter generalizador, porque a oração é explicativa. Por isso Romano 2 está corretíssimo. Perfeito. Fui para o Romano 3. A primeira e a terceira ocorrências do vocábulo que introduzem uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Para ser uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, tem que ter pronome relativo e não pode ter a pontuação. E daí a primeira ocorrência não tem a pontuação. A terceira ocorrência também não tem a pontuação. Então eu já sei que ele tem oração subordinada adjetiva restritiva, tem um caráter especificador e realmente o que estão afirmando está correto. No Romano 4 está dizendo que uma das ocorrências do vocábulo que possui caráter semântico generalizador. Por isso, introduz uma oração subordinativa, adjetiva, explicativa. E eu fui ver que tem o que com a vírgula na frente, pois a vida que, a vida qual. Este que é pronome relativo, porque vida é substantivo. No momento que tem uma vírgula na frente, tem um caráter generalizador, porque é uma osai. O problema é que este romano está errado, olha o que eu te falei lá no começo, gritando que a oração é subordinada. A banca me enganou e quem está distraído perdeu a questão. Porque ela introduz sim uma oração adjetiva explicativa,
mas a oração não pode ser subordinativa. A oração é subordinada, ela é adjetiva, ela é explicativa, ela tem caráter semântico generalizador, mas a oração nunca é subordinativa, a oração é sempre subordinada. Ouçam os meus gritos, que são gritos de amor. Mais uma para o seu caderninho de anotações.